Salve, salve rapaziada, Felipe do Mestrado Cripto aqui. Hoje eu vou passar a análise gráfica para vocês da Uniswap e da Luna, tá? Fiquei devendo para vocês ontem, porém hoje eu vou fazer duas postagens. Aproveitando esse ótimo momento do mercado de cripto, enquanto a dominância do BTC cai, as altcoins tendem a dar uma explosão para cima. A gente já viu alguns exemplos aqui que eu passei para vocês, tá? Ada Cardano, Solana, DOT agora que estava explodindo ontem também. Então tem algumas outras, sem contar também as que tem pouca capitalização de mercado. Então quando aumenta a dominância das altcoins, entra dinheiro para esse mercado das altcoins, saindo do BTC. Então só para a gente entender uma coisa, quando a gente fala da dominância do BTC, é o tanto que tem investido, é o market cap do BTC se comparado com todas as outras altcoins. Quando a dominância do BTC cai, entra mais dinheiro no mercado das altcoins. O pessoal tende a dar uma investida, aproveitar essa guinada que normalmente se dá com a baixa da dominância. Então entra mais dinheiro em vários outros tipos de projetos e protocolos. E como a gente está vendo agora nesses dias aqui, essa explosão é iminente, principalmente com a queda da dominância. Então vamos dar uma olhada no gráfico aqui. Presta atenção que hoje eu vou lançar duas postagens, hein? Rapaziada, vamos prestar atenção aqui nesse gráfico mensal da UniUSDT, tá? Para a gente começar a desenvolver os gráficos menores, a gente tem que começar pelos gráficos maiores, tá? Primeiro a gente tem que ver qual que é a força da correção que ele teve para poder entender quais são os próximos alvos que a gente vai buscar, tá? Então o que a gente pode fazer aqui? Eu vou começar primeiro pela retração de Fibonacci, aqui. Tá, a gente vê que ele foi até abaixo da zona do 0,618, porém, como é uma zona muito respeitada, como eu falei para vocês, o fechamento das velas ficou acima dessa região. Tá? Então mostra que até a 0,618 os compradores não deixaram esse preço ir abaixo e ficar, tá? Fechar, tanto no mês quanto na semana. A semana até pode acontecer de ter um fechamento abaixo, porém o importante é no mensal, tá? Como a gente começa dos gráficos maiores para os gráficos menores, então as resistências dos gráficos maiores serão mais importantes do que nos gráficos menores e as resistências e o suporte dos gráficos menores também. Rapaziada, então como eu falei para vocês, quando a gente tem uma correção que respeita determinadas regiões, principalmente as menores, 0,236, 0,382 de Fibonacci, tá? Normalmente a força da tendência é muito forte, tá? Porém a gente está com uma peculiaridade, é que a dominância do Bitcoin cai e as altcoins sobem. Então isso normalmente é conhecido como alt season, tá? Então a dominância cai e as altcoins explodem para cima porque entra muito dinheiro nesse mercado, correto? Então a gente teve aqui uma correção exatamente em cima do 0,618, mostrando que os compradores ainda estão otimistas em relação a esse ativo. Claro, porque ele tem um ótimo projeto também. A gente usa a nossa retração de Fibonacci para encontrar locais de entrada, se você está fora do ativo, esperar corrigir, se ele chegou num topo e você quer ver até onde que pode ir essa correção, você pode se basear suas entradas, dividindo elas entre as regiões de Fibonacci, tá? Agora a gente vai ver os possíveis alvos de venda nesse gráfico mensal aqui. Então vou pegar desde esse fundo, vou traçar até aqui em cima onde que foi o topo e até onde que foi a correção, tá? Então o primeiro alvo que a gente vai buscar aqui, se continuar na 100% dessa pernada, o primeiro alvo que a gente vai buscar aqui é 56. Então o primeiro alvo que a gente vai buscar aqui é 56 dólares, tá? Se a pernada se repetir igual essa daqui, repetir 100% a partir dessa correção aqui, ela vem buscar exatamente 56, tá? Então, a gente tem outro alvo também, como o preço ele foi para baixo da 0,5 de Fibonacci na retração, tá? Normalmente o preço ele vai ter que andar um pouco mais para chegar em determinados alvos. Então, isso faz com que a força da tendência ela possa diminuir. O ativo ele não possa andar tanto depois do rompimento aqui. Então, é necessário que a gente entenda que possivelmente ele pode respeitar regiões menores dessa extensão de Fibonacci. Então é exatamente os preços que eu imagino que ele possa ter algum tipo de resistência a curto e médio prazo agora, tá? Vamos diminuir isso daqui para o gráfico semanal, a gente vai ter uma ideia do que está acontecendo com o ativo, tá? Aquilo que eu falei para vocês, tá? Ele chegou aqui nessa região, naquela data em que o BTC começou a dar aquela queda forte, entre maio, final de maio, junho também, que teve um período de lateralização, a gente encontrou um fundo exatamente aqui. Então esse aqui é um fundo dos deuses respeitado, tá? Ele é muito respeitado e por isso aqui a gente teve 3 toques e o fechamento sempre acima desse fundo. Então prestar atenção no fundo também e na onde as sombras deles pararam também, respeitaram. Então a gente tem 2 locais de suporte aqui nessa região de baixo, tá? A gente tem aqui nos 13,25 e 16,39. Agora eu vou fazer a próxima aqui, essa região que a gente se encontra aqui, que é exatamente o local que teve na nossa primeira pernada. Antes dessa queda, a gente já teve o local em que o preço sentou ali e respeitou, tá? Que está em 26, 26 e 28.
E agora o nosso próximo local aqui que a gente pode... O nosso próximo local aqui que a gente pode ter algum tipo de dificuldade para passar, resistência, começar o pessoal a realizar seus lucros é exatamente aqui nos 34,5, 35 dólares, tá? Que tá exatamente aqui entre aqueles dois locais de resistência que eu falei para você, tanto aqui o suporte dos 26 e os 35. Então no gráfico semanal a gente teve uma retração, um respeito, tá? Tanto quando a gente estava subindo, o preço fez uma lateralização aqui. Se a gente transformar esse gráfico aqui no gráfico diário, a gente vai ver que foram vários dias, tá? Porque aqui cada vela é uma semana. Então a gente já teve um momento aqui de lateralização, de respeito nos 35 e respeito aqui nos 26. E agora a gente está com uma formação aqui no nosso gráfico semanal de um pivô de alta, tá? Um pivô de alta que representa uma continuação de alta desse ativo. Então se a gente se basear aqui nessa retração de Fibonacci do semanal, a gente vai ver que ele teve uma retração bem curta, tá? Ele respeitou exatamente onde? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele respeitou exatamente onde? 0,382. E o que significa isso que eu falei? Significa que a tendência está forte, que os vendedores eles não conseguiram colocar o preço mais para baixo do que isso, porque o pessoal está muito otimista nela e o preço não está conseguindo. Rapaziada, aqui nessas linhas verdes a gente já traçou nossos alvos do gráfico mensal, beleza? Então isso aqui a gente já tem como base o gráfico mensal, 46, 39, 56, 57, tá? Agora a gente vai traçar aqui através do nosso gráfico semanal, tá? Vamos fazer uma extensão de Fibonacci aqui, vamos ver até onde que vai essa pernada, desde essa queda aqui até aqui em cima, tumba. Vamos ver até onde que vai, tá? 100% dessa pernada, agora eu vou trocar a cor, viu? Só para vocês entenderem, tá? A 100% dessa pernada aqui, rapaziada, ela vai ficar exatamente aqui, praticamente no fechamento que a gente teve quando as velas foram buscar o topo histórico, tá? O topo histórico ele foi feito com uma sombra, tá? Porém, o fechamento das velas ficou mais ou menos nessa região de 42, 42,25. É o que eu espero, onde que o preço possa ter umas reviravoltas aí, possivelmente uma dor de cabeça, uma dificuldade para passar, tá? Mas não que vá parar essa tendência que se encontra. Como eu falei para vocês, dominância caindo, altcoins explodem, tá? Então eu vou começar a traçar de laranja aqui no gráfico semanal, tá? Para a gente começar a se basear. As linhas verdes são do gráfico mensal e as linhas laranjas são do gráfico semanal, tá? Então eu estou traçando alguns locais aqui que possivelmente a gente pode ter uma dor de cabeça. E exatamente aqui, ó, 0,68 da extensão de Fibonacci está nessa região onde que o preço teve bastante dificuldade para passar, como eu falei para vocês aqui. E a gente chegou através de sombras, não através de velas e fechamentos. A única vez que a gente teve um fechamento para cima aqui foi exatamente essa vela que nos levou até lá perto do nosso topo histórico, tá? Uma vela anterior a isso. Então agora a gente tem esses alvos aqui no laranja, tá? Então anota aí que eu tô passando uma pá de alvo, hein? É interessante para vocês aí. Talvez se a gente olhar para longo prazo, a gente olha do mensal. Se a gente olhar mais para curto prazo e médio prazo, assim, a gente olha para o semanal e para o diário, tá? E abaixando disso aí, olhando para swing trade, a gente já olha o que? A gente olha diário e 4 horas. Então agora a gente vai olhar aqui, a gente já tem algumas formações aqui de alvo, de locais que a gente pode buscar, entre os 35, 35,50, 38 e 39,80, tá? E agora 42 e 25 se completar os 100% dessa pernada para cima, e os 46 e 99,47 que é acima do nosso topo histórico, tá? A gente também tem outros locais aqui que é o 56, né? 56 uns quebrado, que é do mensal. O gráfico diário, tá? O gráfico diário tem uma formação interessante aqui, rapaziada. Qual figura que está se formando aqui, rapaziada? Está formando uma flâmula de alta. Essa flâmula de alta, ela significa o quê? Naquela pernada do gráfico semanal, aqui a gente teve uma correção bem curta de preço, tá? E agora se a gente olhar no gráfico diário, a gente tem a formação de uma figura gráfica de alta, altista, tá? Então se a gente pegar isso daqui e passar para cá, a partir desse rompimento, a gente já tem outro alvo aqui já. Olha que loucura, tá? Então esse alvo que a gente se encontra aqui, eu vou colocar a cor da linha aqui, eu vou colocar rosa mesmo, e foda-se. E é isso daí, ó. Colocar rosa, aí. Aí, rapaziada, primeiro alvo que a gente tem aqui dessa figura gráfica, se ela andar os 100% da figura gráfica, a gente vai buscar os 45 e 35 a partir do gráfico diário, beleza?
E agora, se ela andar só 50% disso daqui, a gente dá basicamente entre os 35 e 36 dólares que estão aqui nessa região aqui dos dois preços, entre esses dois aqui. Então, rapaziada, a gente já pegou os alvos do gráfico mensal, os alvos do gráfico semanal e os alvos do gráfico diário, tá? Então, anota esses preços que isso vai ser muito interessante para você e possivelmente esses preços com certeza vão chegar até nesses locais. E você já vai estar preparado para poder ver se vai ter uma reversão ou um período lateral de preço. Então, você se antecipando, você sabe, antecipação gera lucro. Então, eu estou mostrando para vocês possíveis alvos e que você pode fazer um lucrinho legal se a gente pegar a partir desse preço aqui que a gente se encontra agora até aqui em cima. Opa! Até aqui em cima, 15%. Tá? Na segunda do mensal, 30%. Lá em cima nos 47%, 50%. E lá aqui no 56 dá para fazer quase 100%. Rapaziada, isso daqui é uma projeção curta, tá? Que eu tenho. Por que eu falo que é curta, rapaziada? Porque a gente tem pouco tempo até o final do ano agora, tá? As moedas começaram a se recuperar basicamente do começo do mês passado. Agora a gente está em setembro já. No começo de julho para cá que eles começaram a dar aquela respirada. Então é importante entender que ainda a gente tem bastante pegar, a gente tem bastante pernada pela frente. Vamos seguir o modelo. Eu acredito no modelo Stock to Flow, tá? Que mostra pra gente no mínimo 86 e 100 mil, tá? Esse é o meu alvo para as moedas, principalmente pro Bitcoin, tá? 86 mil dólares e 100 mil dólares, tá? Entre esses dois. Chegando nessa região, eu já começo a pensar na possibilidade de realizar meus lucros, colocar o dinheiro no bolso. Tá? Então é exatamente isso que eu tenho para falar para vocês. Nossos alvos, eu vou repetir aqui, você anota se você quiser. Tá? 35,50, 35, tá? 38,63, 39,77 aproximadamente, 42,25, 45,35, 46,50, 47 e o 56,50. Tá? E é isso daí, eu tô aqui para ajudar vocês, no que eu puder, o que tiver na minha alçada, contem comigo. E é isso aí, rapaziada, vamos até o final do ano, a gente vai estar estourando champanhe lá em Fernando de Noronha. Abraço!